Venha conferir as instalações de energia elétrica em 1920, em uma cidade do Brasil, em Minas Gerais. Hoje, vamos analisar a vida de uma figura, olha, fascinante e complexa na história de Minas Gerais. O padre João Luiz Spenchit. As fontes que a gente tem nos apresentam um homem de múltiplos talentos, né? Ativo tanto como sacerdote católico quanto como engenheiro civil ali no início do século XX. Ele nasceu em 1876, filho de imigrantes alemães, o George Spenchit e a Emma Elisa Hagen. E olha que interessante, pesquisas recentes lá na Alemanha indicam que os pais eram de fato católicos. Isso adiciona uma camada a mais, né, ao contexto familiar e religioso dele. Exatamente. E essa combinação de papéis, o clérigo e o técnico, levanta uma questão central que a gente vai explorar hoje, com base no material que temos, claro. A trajetória do padre Spenchit foi, assim, essencialmente definida pela vocação religiosa, com a engenharia sendo talvez um instrumento secundário a serviço dessa missão maior. Ou, por outro lado, o legado dele, o mais duradouro, o mais significativo, reside nas contribuições pioneiras como engenheiro, como modernizador, sendo o sacerdócio uma parte importante da identidade dele, claro, mas não o fator primordial que definiu o impacto histórico dele. Olha, a minha posição é que a fé católica e o compromisso com o sacerdócio foram, sim, a força motriz, o elemento central que orientou toda a vida e a obra do padre Spenchit. Eu vou argumentar que as ações dele, inclusive as de engenharia, devem ser compreendidas dentro desse quadro de referência religioso. E eu vou defender a perspectiva oposta. Embora ele fosse indiscutivelmente um padre dedicado, o impacto mais transformador e a identidade histórica mais marcante dele estão, para mim, intrinsecamente ligados às realizações inovadoras no campo da engenharia e ao papel fundamental dele como agente de modernização tecnológica em Minas Gerais. O engenheiro, na minha visão, deixou uma marca mais profunda, sabe? E mais ampla que o pároco. Bom, para sustentar a minha visão, eu começo pelas raízes e pela formação dele. Como a gente já mencionou, né? Pesquisas recentes lá na Alemanha confirmam a origem católica dos pais imigrantes. Isso é um dado relevante. Ele foi batizado em 1876 e a inclinação para a vida religiosa parece ter se manifestado cedo. O encontro com Dom Silvério, então bispo, em 1895, foi um catalisador, né, para o ingresso dele no seminário de Mariana naquele mesmo ano. E lá ele não foi um seminarista comum, não. Ele se destacou, terminou rápido os cursos de latim, filosofia, defendeu tese. Até talento musical ele demonstrou, dirigindo orquestra e banda do seminário. Isso mostra uma dedicação, assim, profunda aos estudos e à vida eclesiástica desde jovem. A ordenação sacerdotal veio em 1903 e, a partir daí, a vida dele foi uma sucessão de serviços pastorais. Ele foi coadjudor, quer dizer, padre auxiliar, em Pedrões, depois vigário, o responsável principal pela paróquia em Cana Verde, Sete Lagoas. Assumiu também em Santa Efigênia, em BH, e mais tarde foi para Pouso Alto. E é importante notar que essa dedicação ao ministério durou até o fim da vida. Em 1942, já mais velho, ele se mudou para Manoaçu, onde também foi pároco, e os últimos anos foram como vigário em Pedro Leopoldo, onde ele faleceu em 1950. Além do cuidado pastoral direto, ele teve iniciativas que reforçam essa centralidade da fé. Fundou um colégio em Cana Verde, lá em 1905, buscando educar a juventude local. Foi secretário de Dom Silvério por uma década inteira, uma posição de muita confiança, né, e responsabilidade dentro da hierarquia da igreja. E usou a imprensa como ferramenta, fundando jornais católicos importantes como o Dom Silvério, a Pátria Mineira, lá em Sete Lagoas. Dentro desse contexto todo, as obras de engenharia, especialmente a eletrificação das cidades, me parecem uma extensão lógica, coerente da missão pastoral dele. Ele estava usando um talento específico, a engenharia, para trazer progresso, segurança, melhores condições de vida para as comunidades que ele servia.
Não era engenharia pela engenharia, entende? Mas engenharia a serviço do bem-estar do rebanho, uma aplicação prática dos princípios cristãos de caridade e serviço. Compreendo a força dessa narrativa, sim. Mas a minha interpretação dos mesmos fatos me leva a uma conclusão um pouco diferente. Eu reconheço plenamente a formação religiosa dele, a longa carreira eclesiástica, claro. Mas eu argumento que o legado mais distintivo e transformador do Padre Specht reside nas contribuições como engenheiro, inovador e intelectual. Vamos ver os fatos por outra ótica. Ele não se limitou à formação teológica do seminário. Ele buscou ativamente, correu atrás mesmo, de uma formação técnica secular de altíssimo nível para a época. Se deslocou para o Rio de Janeiro, que era a capital federal, para se graduar em Engenharia Civil em 1917 e, não satisfeito, também em Ciências Físicas e Matemáticas em 1918. Essa dupla graduação em áreas técnicas exigentes, sugere uma paixão intelectual profunda, um compromisso sério com esses campos do saber, sabe? Algo que vai além de simplesmente adquirir uma habilidade útil para a paróquia. E ele não só estudou, mas aplicou esse conhecimento de forma sistemática e, o que é crucial, pioneira. As fontes listam um número impressionante de cidades mineiras que devem a ele a primeira instalação de energia elétrica, um marco civilizatório fundamental. A gente está falando de Santa Ana do Imbé, hoje Imbé de Minas, em 1916, Carandaí, também em 1916, Sabará, em 1917, Conceição do Mato Dentro, em 1921, São Miguel e Almas de Goiás, hoje Goiás, e Patrocínio de Goiás, hoje Virginópolis, ambas em 1921, São João Batista, hoje Itamarandiba, em 1922, isso sem contar os projetos para que ele foi contratado, como em Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, em 1925, e propostas como a de Rio Casca, em 1920. Essa lista, para mim, demonstra uma atuação profissional robusta, especializada como engenheiro eletricista, focada em levar modernidade para diversas regiões do estado. O reconhecimento dele também transcendiu o âmbito local e eclesiástico. Ser membro honorário do Instituto Agrícola Brasileiro e do Instituto Técnico Industrial do Rio de Janeiro, instituições de prestígio nacional, não é pouca coisa, Atuar como consultor técnico para a revista A Engenharia, publicando artigos sobre tecnologia de roda hidráulica, isso mostra o engajamento dele com a comunidade técnica. Participar de debates sobre a qualidade do ensino de engenharia, assinando o manifesto em 1925, revela um compromisso com a profissão. E, além disso, a atuação cívica dele, como a construção de um cinema e da arquibancada de um estádio em Pouso Alto em 1920, e a notável entrevista que ele concedeu ao presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, em 1910, isso sugere uma figura pública cuja influência e reconhecimento iam muito além do papel de um simples pároco de interior. Esses elementos, para mim, pintam o quadro de um intelectual e técnico cujo impacto principal se deu pela via da modernização e da engenharia. Entendo seu ponto, entendo. Mas me permita oferecer outra perspectiva sobre essa motivação por trás da busca pela engenharia. Eu não vejo, necessariamente uma contradição entre ter uma fé profunda e buscar conhecimento técnico avançado. Pelo contrário, na mentalidade da época, e talvez na visão pessoal dele, esses talentos podiam ser vistos como dons divinos, para serem usados para o bem comum. A eletrificação não era só um feito técnico, era levar luz, literal e figurativamente, para as cidades, aumentar a segurança à noite, possibilitar novas atividades econômicas, enfim, melhorar concretamente a vida das pessoas. Isso não seria uma forma extremamente eficaz e visível de cumprir a missão pastoral de cuidar do bem-estar material e espiritual da comunidade? Ele não estaria só construindo usinas, mas sim implementando uma forma de caridade prática em larga escala, usando as ferramentas da modernidade. O conhecimento técnico seria então o meio, entende? Continuaria sendo pastoral, alinhado com a vocação sacerdotal dele. A própria escolha das cidades, muitas delas locais onde ele tinha ou teve atuação religiosa, reforça essa conexão, na minha opinião. Esse é um argumento forte, sem dúvida. Mas será que não podemos analisar por outro ângulo essa questão da motivação?
Se formar em 2 áreas técnicas complexas no Rio, publicar artigos específicos sobre tecnologia de rodas hidráulicas, ser consultor de revista especializada, se envolver em questões corporativas como a moralização do ensino de engenharia, tudo isso me parece indicar mais do que um simples desejo de ser útil à paróquia, sabe? Sugere uma paixão intrínseca pela técnica, pela ciência, pela solução de problemas de engenharia como um desafio intelectual em si mesmo. Ele parece ter sido genuinamente um entusiasta da tecnologia e da inovação que marcavam o início do século XX. A forma sistemática como ele replica o modelo de eletrificação em múltiplas cidades, o caráter pioneiro dessas instalações que exigiam conhecimento técnico avançado para a época, tudo isso aponta para um foco e uma expertise que transcendem a ideia de um serviço complementar. Parece-me uma atividade central que demandava tempo, estudo contínuo, dedicação, configurando uma faceta importante e autônoma da identidade pública e profissional dele. A engenharia não era só um hobby ou um anexo, entende? Era uma profissão que ele exercia com competência e visão. Mas vamos analisar agora o alcance desse impacto. Concordo que a eletrificação teve um impacto regional, significativo, visível, claro. No entanto, o impacto de um sacerdote não se mede só por obras de infraestrutura. A influência do padre Specht se manifestou também, e talvez de forma mais profunda e pessoal, no contato direto com os fiéis nas diversas paróquias por onde ele passou. Pensemos na fundação de instituições como o Colégio em Cana Verde, que certamente moldou gerações. Pensemos na criação dos jornais católicos, o Dom Silvério, a Pátria Mineira, que não só informavam, mas formavam opiniões, fortaleciam a identidade católica, criavam um senso de comunidade em torno da fé. A posição dele como secretário do arcebispo Dom Silvério por 10 anos, isso o colocou no centro de decisões importantes da Igreja em Minas, uma influência que não se mede em quilowatts, mas que certamente foi relevante. E a longa presença pastoral dele, se estendendo por décadas e por diversas cidades, incluindo Manuaçu nos anos mais maduros e culminando em Pedro Leopoldo, demonstra uma constância no serviço religioso. Esse trabalho, embora talvez menos espetacular que construir usinas, tece a malha social e espiritual de uma comunidade de forma íntima e duradoura. Talvez o impacto mais profundo seja justamente esse, menos tangível, mas mais pessoal. Que certamente tocou muitas vidas individualmente, o impacto da eletrificação pioneira me parece operar numa escala distinta e ter um caráter mais estrutural, mais universal dentro daquelas comunidades. Levar a energia elétrica para tantas cidades no interior de Minas, no início do século XX, não foi só uma melhoria, foi um salto civilizatório. Um fator de modernização com consequências econômicas, sociais, culturais, de longo prazo, que beneficiaram toda a população daquelas cidades, independentemente da filiação religiosa. As fábricas puderam operar à noite, as ruas ficaram mais seguras, novas formas de lazer surgiram, a própria dinâmica da vida urbana se transformou. Esse é um legado material e tecnológico de grande envergadura, vamos combinar. E o reconhecimento que ele obteve de instituições técnicas nacionais lá no Rio, bem como a já mencionada entrevista com o presidente Marechal Hermes da Fonseca, em 1910, um fato notável para um padre engenheiro de Minas Gerais naquela época, indicam que a reputação dele, como técnico e homem de visão, ultrapassava, e muito, os limites das dioceses onde ele atuou. Enquanto o trabalho pastoral tem um impacto profundo, mas muitas vezes localizado e mais restrito à comunidade de fé, as obras de engenharia tiveram um impacto regional, publicamente reconhecido numa esfera mais ampla, inclusive nacional, e com efeitos transformadores para a sociedade como um todo naquelas localidades. Isso nos leva direto à questão do legado predominante que ele deixou. Como ele é lembrado hoje? Olha, para muitas pessoas nas comunidades onde ele serviu como pároco, Cana Verde, Sete Lagoas, Pouso Alto, ou mesmo Manuaçu e Pedro Leopoldo mais para o final, ele certamente é lembrado como o padre. O padre dedicado, talvez um pouco austero, sim, mas envolvido com a educação, com a imprensa católica, com a vida religiosa cotidiana. A longa carreira eclesiástica dele, que se estende por quase meio século,
desde a ordenação em 1903 até a morte em 1950, reforça essa imagem. As fontes documentam a presença constante dele na estrutura da igreja, desde o seminário, passando pelo secretariado do arcebispo até o exercício paroquial em diversas localidades. Esse é um legado de serviço religioso contínuo e dedicado. Respeito sua interpretação, mas tenho ressalvas. Veja bem, o legado de ser um pioneiro da eletrificação em Minas Gerais é algo extremamente marcante e, eu diria, até único. Quantos padres daquela época, ou mesmo engenheiros leigos, tiveram uma atuação tão extensa e precursora na implantação de usinas hidrelétricas no estado? A construção de sistemas elétricos em pelo menos 7 ou 8 cidades diferentes, muitas delas sendo as primeiras a receberem luz elétrica, é um feito notável que o coloca numa posição singular na história tecnológica de Minas Gerais e do Brasil. É bem possível que as ruas e talvez outras homenagens que levam o nome dele hoje, como mencionado em uma fonte sobre BH e Contagem, reflitam mais esse legado de desenvolvimento, de progresso, de modernização, do que exclusivamente a atuação paroquial dele, por mais meritória que tenha sido. Embora ele fosse padre, e isso é inegável, a contribuição mais distintiva dele, aquela que o diferencia de tantos outros clérigos do tempo dele, e que teve talvez o maior impacto histórico duradouro e mensurável, pode ter sido justamente essa como engenheiro visionário e realizador. É uma colocação interessante, sim, embora eu a enquadrasse de forma distinta. Talvez pensando na integração dessas funções, sabe? E não na predominância de uma sobre a outra. Não seria possível que na visão e na vivência do padre Specht, as funções de padre e engenheiro fossem perfeitamente harmônicas, integradas, um homem de fé profunda, dotado de múltiplos talentos intelectuais e técnicos, que via seu conhecimento de engenharia não como algo separado, mas como uma ferramenta poderosa a serviço do seu ministério. Uma visão unificada de serviço a Deus e à comunidade humana. Ele talvez não percebesse a contradição que nós, olhando de fora um século depois, tendemos a ver. Para ele, usar a ciência e a técnica para melhorar a vida das pessoas poderia ser simplesmente uma forma concreta e moderna de praticar a caridade e promover o que ele entendia como o reino de Deus na Terra. A engenharia seria, assim, mais uma expressão do sacerdócio dele. Essa ideia de integração harmoniosa é, sem dúvida, uma interpretação possível e até atraente. No entanto, a gente também pode considerar a possibilidade que ele vivenciasse essas duas vocações, a religiosa e a técnica, mais em paralelo. Talvez até com uma certa tensão inerente, uma dualidade complexa. De um lado, um homem profundamente religioso, formado nos rigores do seminário tridentino, dedicado à estrutura e à doutrina da Igreja Católica. De outro, um cientista, um engenheiro graduado em instituições seculares de ponta, um agente da modernidade, envolvido com a técnica, a inovação, o progresso material. Ele talvez personificasse, na própria trajetória, as complexidades e até as contradições de uma época de grandes transformações, né? Um período em que a fé tradicional coexistia, nem sempre pacificamente, com o crescente impulso da ciência, da técnica, do pensamento moderno. Essa capacidade de transitar entre esses dois mundos, o da fé e o da razão técnica, o tradicional e o moderno, é justamente o que o torna uma figura tão intrigante e historicamente significativa. Talvez não fosse uma integração perfeita, mas sim uma coexistência dinâmica, por vezes tensa, de múltiplas identidades e lealdades em um único indivíduo. De fato, a complexidade é a marca registrada dessa figura. Resumindo minha perspectiva, eu reafirmo que o padre João Luiz Specht foi, fundamentalmente, um homem cuja profunda fé católica e seu inabalável compromisso com o sacerdócio serviram como a bússola para a existência dele, direcionando todas as suas ações.
Suas notáveis realizações no campo da engenharia, embora impressionantes por si sós, devem ser vistas como uma manifestação desse compromisso maior, um serviço ao próximo viabilizado pelos talentos técnicos dele. E eu reitero minha visão de que, embora a identidade religiosa e a longa carreira pastoral sejam partes inegáveis da biografia dele, o legado mais distintivo, transformador e historicamente impactante do padre Spechyt reside nas pioneiras realizações como engenheiro e modernizador. Suas contribuições tecnológicas alteraram permanentemente a infraestrutura e a vida de diversas cidades mineiras, e esse me parece ser o impacto mais singular, duradouro e de maior alcance histórico. Concordamos, penso eu, que as fontes disponíveis nos apresentam um retrato de um indivíduo de capacidades e interesses, extraordinariamente diversos. Alguém que conseguiu se destacar com notável competência em domínios que, para a maioria das pessoas, pareceriam distintos, talvez até incompatíveis: a vida religiosa e a prática da engenharia de ponta para sua época. Exatamente. De facetas, essa capacidade de ser simultaneamente um homem de fé e um homem da ciência e da técnica, tão bem documentada nos materiais que a gente tem, é o que torna o padre Spechyt tão fascinante. A discussão sobre qual aspecto da vida dele foi o mais fundamental ou mais importante talvez seja menos sobre encontrar uma resposta definitiva e mais sobre reconhecer a riqueza e a complexidade da trajetória dele. A questão permanece, convidando a uma exploração contínua e a uma reflexão sobre como a gente categoriza figuras históricas que desafiam rótulos fáceis.